Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma análise nossa. Hoje a gente vai desmontar e entender uma máquina que é simplesmente fascinante. A mecânica quase industrial dos lucros bancários. Sabe, muita gente acha que entende como o sistema financeiro funciona. Mas, vou te falar, a engenharia por trás do dinheiro operando ali no dia a dia, bem debaixo do nosso nariz, é muito mais incrível do que a gente imagina. Bora entender como isso realmente roda. E para já aquecer os motores, pensem o seguinte: como é que as contas digitais conseguem ser totalmente gratuitas? Durante anos, pagar a tarifa de manutenção era a regra do jogo, né? E aí, do nada, os bancos simplesmente param de cobrar. Acha que é caridade? Nem de longe. Na verdade, dar essa conta de graça é uma das estratégias mais geniais que já inventaram para captar a matéria-prima deles. Fiquem de olho porque essa é a chave para a nossa primeira grande virada de chave hoje. Bom, o nosso roteiro de hoje vai passar pelos seguintes pontos. Primeiro, o básico, que é funding e spread. Depois a gente vai ver a ilusão do cartão. Em terceiro, fusões, aquisições e dívidas. Passando pela tesouraria e operações alavancadas. Depois, a gestão das fortunas. E para fechar com chave de ouro, o salto de cliente a sócio. Então, vamos começar pelo começo. Ponto 1. O básico de funding e spread, que é basicamente a ponta visível do iceberg. Olha só, para qualquer banco funcionar, ele precisa do que o mercado chama de funding. Em bom português, é a origem do dinheiro. É a matéria-prima pura para a fábrica rodar. Ou seja, o dinheiro que o banco capta para poder emprestar lá na frente. E de onde vem isso? Vem da poupança, dos CDBs e, pasmem, daquele saldo esquecido na conta corrente. Aquele dinheiro que fica lá parado, sem render um centavo para quem é dono da conta, rende pelo menos a taxa Selic para o banco. Lembra da nossa pergunta sobre as contas digitais gratuitas? Pois é, oferecer a conta de graça é o jeito mais barato, mais eficiente de atrair uma montanha de funding. Eles te dão a conta e, em troca, ficam com a matéria-prima. E aí vem o pulo do gato. Como transformar essa matéria-prima em dinheiro no bolso deles? Através do famoso spread. Funciona assim. Imagina que o banco pega o dinheiro de um investidor e paga para ele, digamos, 100% do CDI. Só que ele pega esse mesmíssimo dinheiro e empresta para outra pessoa, para um tomador, cobrando 140%, 150% do CDI, às vezes até mais. O banco embolsa exatamente essa diferença. Ele é o intermediário perfeito, né? Compra barato e vende muito caro. É o motor de lucro mais simples e eficiente que existe. Beleza, vamos descer um pouquinho mais fundo agora. Ponto 2. A ilusão do cartão. Vamos mergulhar abaixo da superfície. O cartão de crédito parece simples, mas é uma engenharia brilhante. Acompanha comigo o ciclo de vida de uma compra. Alguém vai lá e compra algo parcelado em, 12 vezes. Quem comprou sai feliz da vida, só que o lojista muitas vezes não tem caixa para ficar esperando um ano inteiro para receber. O que ele faz? Ele pede para o banco antecipar esses recebíveis. Aí o banco pega aquele funding baratinho que captou nas contas correntes e adianta o dinheiro para o lojista hoje. Mas claro, ele cobra uma taxa pesada por isso, que pode bater ali na casa dos 20% dependendo da negociação. Ou seja, ao deixar o cliente parcelar sem juros, o banco meio que força o lojista a pagar essa taxa altíssima de antecipação. É um lucro corporativo gigantesco escondido numa compra do dia a dia. E o negócio não para por aí não, é uma verdadeira cascata de receitas em cima de um único pedacinho de plástico. A gente tem a taxa da maquininha, a famosa taxa de adquirência de 1 a 1,5%, a antecipação que acabamos de falar. Se você comprar algo de fora do país, entra o spread de câmbio internacional mordendo mais 5 ou 6%, isso sem falar dos juros brutais do crédito rotativo e das multas por atraso. O cartão é uma fábrica de fazer dinheiro dentro da fábrica maior. Agora as coisas vão ficar gigantes. Ponto 3. Fusões, aquisições e dívidas. Entrando em águas profundas do mercado. Prestem muita atenção neste número, 20 milhões. Esse é, via de regra, o valor mínimo de um negócio, o que o pessoal do mercado chama de tamanho da boleta, só para um grande banco se dar ao trabalho de sentar na mesa de negociação. No mundo do investment banking, ou banco de investimento, onde a gente lida com corporações gigantes, negócios menores que 20 milhões simplesmente não pagam a infraestrutura deles. É outro patamar. E olha as fatias que eles tiram nessas operações gigantes. Se uma empresa vai ser vendida numa operação de fusão e aquisição, o tal do M&A, o banco pode embolsar até 10% do valor em negócios de entrada. Se uma empresa vai abrir capital, fazer um IPO, lá se vão pelo menos 5% para o banco. Se a empresa decide emitir dívida, tipo um CRI, um CRA, a instituição ganha uns 5% para estruturar e mais uns 2% só para distribuir isso no mercado.
E quer saber a melhor parte? Se a empresa estiver quebrando e precisar reestruturar dívida, o banco cobra uma taxa de sucesso de 10 a 20% do que conseguir economizar. Ou seja, no triunfo ou na falência, o banco sempre pega a fatia dele. Vamos para o nosso ponto 4. Tesouraria e operações alavancadas. Basicamente, o cassino onde a banca sempre ganha. A mesa de tesouraria é o coração pulsante do banco, onde eles pegam o dinheiro que está sobrando e operam de um jeito extremamente agressivo. E aqui tem um abismo de diferença. Pensa num trader comum de varejo. Ele tem o capital contado, tem que usar regras rígidas de stop loss para não quebrar. Já a tesouraria, bom, eles têm bilhões à disposição. É literalmente um nível de alavancagem absurdo. Eles conhecem as armadilhas do mercado e sabem exatamente onde os pequenos investidores vão ser estopados. Como o capital deles é quase infinito, eles conseguem absorver a volatilidade e engolir o mercado de varejo. É uma vantagem estrutural gigantesca, e é aí que entra uma parcela massiva dos lucros operacionais deles. E tem uma sacada aqui que é simplesmente genial. Mesmo quando a bolsa está caindo ou andando de lado, a máquina não para. Imagina que alguém quer apostar contra uma empresa na bolsa. Então, essa pessoa aluga a ação e paga uma taxa por isso. Quem empresta a ação recebe uma grana. E o banco? O banco fica ali, no meio, com o risco literalmente zero, retendo 30% do valor só por ter feito a ponte entre as duas partes. Eles não tomam risco nenhum nesse caso. A infraestrutura faz todo o trabalho e o lucro cai na conta. Surreal, né? Caminhando para a reta final, ponto 5. A gestão nas fortunas. Como eles monetizam riqueza e dados. Aqui, o ecossistema fica ainda mais amarrado. No private banking, que cuida do dinheiro dos super ricos, eles cobram cerca de 1% de taxa de gestão sobre patrimônios bilionários. Mas não para por aí. Eles ganham os chamados rebates, que são comissões de 1 a 2%, só por oferecerem fundos de investimentos de concorrentes na própria plataforma. Aí, junto à venda cruzada de seguro atrelado a financiamento, título de capitalização, é uma lista sem fim. E a cereja do bolo agora é o Open Finance. Eles conseguem pegar dados de consumo anonimizados e vender pacotes de inteligência de mercado. Eles literalmente monetizam cada respiração financeira, cada mínimo ponto de contato dentro da plataforma. E isso nos leva ao último ponto. Ponto 6. De cliente a sócio. A mudança final de paradigma. Sabe aquele mito que a gente ouve o tempo todo de que banco só dá lucro astronômico quando a taxa de juros está nas alturas? Então, olhando para os dados operacionais, a gente vê que isso não é bem verdade, é um mito. A realidade nua e crua é que banco ganha dinheiro com volume de transação. Juros menores, na verdade, estimulam a economia. Isso significa mais empresas fazendo IPO, mais lojistas antecipando recebíveis, mais crédito rodando. É o volume de dinheiro trocando de mãos que engorda o caixa de verdade. Tem uma frase que resume perfeitamente o que a gente viu nos nossos estudos base para essa análise. Banqueiro gosta de dinheiro circulando. A mágica acontece na velocidade em que o capital passa de uma mão para outra. Toda vez que uma moeda se move, uma engrenagem desse sistema gigante tira uma casquinha. Cobra uma taxa, um spread, uma comissãozinha. O sistema adora uma economia girando rápido. Então, para a gente fechar com algo para refletir. Diante de uma máquina tão bem lubrificada, eficiente e que ganha dinheiro em praticamente toda e qualquer transação econômica, por que continuar sendo apenas cliente? Se o sistema foi milimetricamente desenhado para lucrar em cima de quem consome, talvez a grande virada de chave seja entender como sentar do outro lado dessa mesa. Entender a fundo essa engrenagem é o primeiro passo para deixar de ser apenas a peça que faz a máquina rodar e passar a ser quem se beneficia dela. Pensem nisso. Valeu demais pela companhia hoje, pessoal, e até a nossa próxima análise.